Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Tech Business. Eu sou o Ivan Santos, CEO da Agile Inc., Agile School. Hoje a gente está recebendo aí a Jéssica Dias, do Brasil 8 Plus, e o Vinícius da Pulsos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Ivan. Vinícius, Jéssica, e aí, tudo tranquilo? Bora aí para fazer o nosso Tech Business? Certo. Bom dia, obrigada. Boa. Bom dia, Ivan. Obrigado aí pelo convite. Então, pronto aqui para tentar contribuir e muitas experiências aí juntos já, e a gente vai poder compartilhar. Acho que a gente Legal, mais uma vez juntos. Muito bom recebê-los aí hoje com a gente. Temos bastante coisa aí temos bons assuntos, falando de internacionalização de empresa, falando desse mercado que está em constante movimento, né? E queria aproveitar e fazer um parênteses, vamos nos seguir aí nas redes sociais, também vai estar disponível aí no Spotify, vamos compartilhar depois nas redes, enfim, bora lá. Então, Vinícius e Jéssica, a gente está vendo aí que tem diversos movimentos de internacionalização de empresas. Nós mesmos aqui da Agile, a gente acabou de abrir aí uma filial em Lisboa, né? Como é que vocês estão enxergando esse mercado hoje, né, do que está acontecendo, das empresas saindo, não diria saindo, né, mas expandindo aí seus negócios para a Europa ou para outros países? Fiquem à vontade aí para estar dando as respostas. Acho que vou começar, pode ser? Claro. Primeiramente, muito obrigada, então, pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Como disse o Vinícius, a gente já teve algumas experiências juntos, então é sempre muito divertido estar junto e poder contribuir. Então, o que eu posso dizer, né? Internacionalização, em uma perspectiva cronológica, ela antes acontecia de uma forma muito tradicional, gradual até, que as empresas elas iniciavam no movimento de exportação, né? Muitas vezes de forma indireta, depois direta, e aumentando gradualmente de forma lenta a sua interação com o mercado externo, né? Tem dados da Fundação Dom Cabral que dizem que antes da década de 60, empresas nascentes antes da década de 60 demoravam cerca de 56 anos para conseguir se internacionalizar. Internacionalizar aqui entende-se como implementação de uma subsidiária no país, no outro país, né? Qualquer que seja o mercado-alvo dessa empresa. E hoje o cenário mudou. Hoje o conceito, eu entendo, inclusive, eu vejo ele muito mais amplo, né? Não só a implementação de uma subsidiária, mas como toda a interação da empresa com o mercado externo. E com a pandemia, que, enfim, acelerou todo o movimento de transformação digital, principalmente empresas de software e serviços TI, a internacionalização para ela acontece muito mais rapidamente. Isso acontece em cerca de 2 anos e meio para ela implementar, em média, né? Depois de 2010, passou a durar mais ou menos 2 anos e meio para ela chegar a implementar uma subsidiária no exterior. E falando de outras formas também, hoje a internacionalização ela acontece não só por meio da venda internacional, né, mas também por meio de redes de parcerias, pesquisa e desenvolvimento, atração de investimento estrangeiro privado, adoção de equipe multilocalizada, enfim, entre outras estratégias. Então, o que eu posso dizer é que é uma tendência que vem aumentando, porque hoje é muito mais barato também internacionalizar. A internet, a transformação digital facilitou esse processo e, de outra forma, também está muito mais democrático, porque antes a internacionalização era para empresas grandes, empresas que dispunham de muito dinheiro para isso. Hoje não. Como é um processo mais barato, empresas também de menor porte, de pequeno porte, também já conseguem atingir o mercado internacional. Enfim, as vantagens são muitas, né? Você diversifica seu mercado, também favorece a marca aqui no Brasil, quando você está lá fora, quando você posiciona lá fora, você favorece a marca aqui no Brasil. Você, no movimento de se preparar para o mercado internacional, a empresa ela é obrigada a olhar para dentro, olhar questões de governança, por exemplo, e isso aumenta a sua competitividade, isso a deixa mais estruturada. Então, as vantagens são muitas. Há algum tempo já eu acompanho empresas que buscam internacionalização, há 4 anos especificamente no setor de software e serviços TI, e, enfim, o que eu vejo é um movimento
constante, cada vez mais estruturada das empresas que tem a internacionalização dentro da sua estratégia, não mais como uma opção isolada, né? A gente tem o Brasil como um mercado enorme, mas hoje as empresas elas não estão na internacionalização como oportunistas, mas elas projetaram isso dentro da estratégia das empresas. Então, é bem legal de ver que esse movimento tem sido cada vez mais consolidado e que bom que agora ele está mais democrático também. Ah, que bom, boa notícia, né? Porque realmente, quando a gente olhava o mercado lá atrás, né, eram grandes empresas, né, eram diversas iniciativas que tinham, mas você só via as empresas que tinham um capital ali, um aporte muito mais forte para poder estar fazendo esse processo de internacionalização. E hoje a gente vê ali que meio que está sendo criado um playbook, né, vamos dizer assim, para meio que facilitar, né, levar produtos e serviços ali de empresas brasileiras para fora. Pô, e bacana esses comentários que você fez, Jéssica. E aí eu tô curioso agora para saber em relação ao Vinícius. Vinícius aí na Pulsos, né? Como é que tá esse tema? Como é que a internacionalização está entrando na agenda da Pulsos? Conta um pouquinho para a gente aí sobre a história e para onde vocês estão indo em relação a esse tema de internacionalização. Perfeito, Ivan. Antes de entrar no tema Pulso especificamente, até pegando um gancho do que a Jéssica trouxe, que eu acho que é super importante para a nossa trajetória, eu diria que a gente está num momento muito diferente, né? Desde que entrou sistemas em nuvem, software as a service, as coisas mudaram. A gente não tem mais uma necessidade de um contrato, muitas soluções são aderidas com o termo de uso. A gente já tem todo um ecossistema que também facilita uma empresa de software internacionalizar, desde brokers de pagamento, que não precisa mais pensar em como cobrar em euro, como cobrar, tu simplesmente cobra, e aí isso facilita muito esse processo. Tanto que até na teoria ali sobre internacionalização existe, vocês que são aí de metodologias ágeis, Lean Internationalization, que é justamente muito focado em empresas de software que podem, inclusive, exportar sem ter unidades físicas. Eu sei que a Ashley acabou de abrir unidade em Portugal, mas a Pulse, por exemplo, a gente está estudando, mas hoje a gente já exporta para mais de 9 países, 100% do Brasil, sem ter unidade física, sem ter pessoas fora do Brasil. Então, isso é uma coisa que eu diria que foi uma mudança geral, tanto cultural, de empresas contratarem sem depender de um contrato analisado pelo jurídico e focar num termo de uso, quanto esse ecossistema de soluções que nos permitem, cara, nosso software pluga num broker de pagamento que vai cobrar o cliente lá na ponta e a gente não se preocupa em como fazer isso. Então, e aí entrando já na Pulsos, a nossa internacionalização ela começou bem no início, no segundo ano, já de forma indireta. A gente recebeu demanda de um projeto no Chile que precisava de gerenciamento de dispositivos móveis, que é o que a Pulsos faz, e acabou fechando esse parceiro. Ele cresceu bastante, mas aos poucos a gente começou a ver uma demanda no Uruguai, uma demanda no Paraguai, e um cliente do Brasil que tinha indicado, e até então a gente não tinha estratégia nenhuma. A gente chegou a, acho que 7, 8 países sem ter nenhuma estratégia ativa de internacionalização. E foi aí que, numa análise ali de faturamento fora do Brasil, a gente começou a ver, opa, tem espaço para crescer. Também no nosso mercado, pegar a América Latina, o principal sistema operacional para celulares e tablets corporativos é o Android, e a gente tem um cenário muito específico que a Google regulamenta as soluções que gerenciam Android. E não existia nenhuma solução desenvolvida fora do Brasil. Existem 2 ou 3 outros players no Brasil, mas nos outros países da América Latina não tinha. Então, isso foi mais um gatilho para a gente ver, não, vamos começar a ir para a Latam, porque esses países estão importando de outros lugares, Canadá, Europa, Ásia, mas a gente está aqui do lado, a gente tem uma solução que muitas vezes atende uma dor parecida do nosso mercado aqui. Tem questões culturais muito parecidas, são diferentes do Canadá, por exemplo, que é um player importante global. E aí foi que a gente começou esse processo. Hoje a gente já está com clientes na África, na Europa e em vários países da América Latina. E esse ano agora estruturando mais essa estrutura internacional e trazendo uma área de internacionalização dentro da Pulsos, começando a trabalhar processos e aí vendo a possibilidade, inclusive, de abrir unidades fora para facilitar, em alguns casos, para facilitar a questão comercial, em outros até para melhorar questões fiscais, porque por mais que seja muito fácil de começar, e o importante é testar se tem demanda, mas chega um momento que essa coisa de cobrar remoto, ela acaba tendo tributação, dependendo do seu cenário, tem impostos e não fica da melhor maneira. Então, a gente já está estudando Portugal, inclusive, talvez sejamos vizinhos lá em Portugal também, mas
é um plano que esse ano vai desenrolar na Pulse. E é uma situação interessante, né, que nem você está comentando, porque muitas vezes até o procedimento para você faturar, estando daqui para fora, você tem uma empresa, sei lá, na Europa, porque eu estou acostumado a faturar dentro da União Europeia, por mais que você está aqui localizado, porque eles já estão acostumados a fazer essa questão de invoices, de pagamento, procedimentos, etc., pagamentos, né, de forma geral, e quando você só está fazendo via Brasil, acho que a gente até comentou isso numa das viagens, né? Que às vezes o pessoal eles meio que tem uma certa dificuldade, às vezes, de tá bom, mas como é que eu pago o Brasil, né? Porque tem meio que um playbook para pagar quando está na União Europeia ou determinados países. Brasil, o pessoal fica, pô, será que é dessa forma que eu faço? Será que não é? E às vezes pode atrasar um pouquinho ali, né, nesse sentido, né? E eu complementaria não só a Europa, porque a gente teve o caso da África, o primeiro cliente, eles estão acostumados a pagar para a Europa e, pô, você não tem unidade na Europa, se tiver é muito mais fácil, a gente consegue facilitar o pagamento. E a gente não tinha na época, eles tiveram que descobrir como fazer. E eu acho que não é só a questão do playbook de pagamento, também tem uma questão lá, aqui como a gente tem o LGPD, lá tem o GDPR, e muitas empresas também ficam mais tranquilas sabendo, estou contratando de outra empresa da União Europeia, as leis são da União Europeia, eu não preciso, se ela está contratando do Brasil, Tá em compliance, né? É. Boa. Eu ia comentar justamente nesse sentido do Vinícius, não só na questão de como pagar, mas principalmente na aquisição de novos clientes, com certeza facilita o cliente saber que você está ali no país dele, ou então na União Europeia, no caso, enfim, de um mercado comum, traz mais tranquilidade, traz mais segurança para o cliente confiar em você e saber que você está submetido às mesmas leis que eles, que, enfim, tem um arcabouço jurídico por trás que vai deixar a transação mais segura. Então, acho que nesse sentido também vale a pena comentar e reiterar o que o Vinícius falou. Legal, boa. Bem interessante o papo até aqui. Acho que o pessoal que está nos assistindo, com certeza a ideia é sempre a gente colaborar e contribuir para que as pessoas elas vejam até uma forma de inspiração, né? Poxa, como é que a gente consegue estar acelerando, levando os negócios para fora? E isso eu enxergo muito no Brasil IT Plus. Conta um pouquinho mais para a gente, Jéssica, em relação ao Brasil IT Plus. Como é que vocês vêm ajudando no dia a dia a levar esses negócios para fora, né? Quais são as ações? Como é que funciona, de uma forma geral? Bom, primeiro dizer que para mim o Brasil IT Plus, eu sou bem apaixonada assim, pelo projeto, para mim é uma diversão. E sou muito privilegiada por poder trabalhar em um projeto com um propósito, né, que devolve esses resultados para a sociedade civil, como é o Brasil IT Plus. Eu estou há 4 anos no projeto, que é basicamente um projeto, uma política pública que incentiva a internacionalização de empresas de software e serviços de TI. A gente tem esse recorte, a gente tem uma atuação nichada nesse sentido, e ela é executada pela Softex, que é uma OCIP, executora de políticas públicas, e financiada pela Apex Brasil, que é a agência governamental responsável por fomentar exportações, atração de investimentos e internacionalização em geral. Então, o Brasil IT Plus, ele tem 19 anos, é uma política pública consolidada, ela é renovada bianualmente, e nessa última renovação de convênio que a gente teve com a Apex, né, que a Softex tem com a Apex Brasil, a gente tem um orçamento de R$20 milhões para promover serviços de internacionalização, como eu disse, com esse foco em empresas de software e serviços de TI. E como é que a gente, que serviços são esses, né? Como é que a gente apoia essas empresas? Desde serviços de inteligência comercial, de entregar conteúdo de mercado, validação de soluções para a empresa entender se sua solução ela faz sentido ali para o mercado europeu, mercado português ou qualquer que seja seu mercado-alvo, matchmaking personalizado. A gente faz também missões internacionais que são muito interessantes para empresas que estão colocando a internacionalização em sua estratégia, como a Pulse está fazendo, por exemplo. As missões são bastante interessantes para validar a estratégia, validar o mercado, conhecer a fundo, já iniciar network, inclusive, porque ali você tem contato com players daquele local. Treinamentos de alta complexidade, por exemplo, tem que ter Gartner, que é um treinamento que a gente faz junto com o Gartner, que a gente dá acesso às empresas que estão no projeto
a analistas Gartner, ao conteúdo do Gartner, que, enfim, é muito valioso, e também eventos internacionais, como um todo, né? Agora a gente vai, por exemplo, para o Mobile World Congress, a gente tem um stand e a gente promove a ida dessas empresas para expor suas soluções. Vou falar depois sobre o Mobile World Congress, que é um capítulo à parte, mas, em geral, a gente, essa gama de serviços que a gente oferece. Eu gosto de pensar no Brasil IT Plus como uma ferramenta que acelera a internacionalização das empresas clientes na medida que a gente facilita a exposição da empresa ao mercado internacional. E outra coisa que é importante dizer, a gente, como eu disse, tem 19 anos de existência essa política pública e a gente está num momento bastante interessante, que é um momento com maior foco no cliente, com maior proximidade, com o cliente mais ativo dentro do projeto. A gente trouxe o cliente para nos apoiar, nos ajudar a pensar os serviços que a gente tem oferecido e também criar novos serviços mais aderentes com essas dificuldades, com esses obstáculos e dificuldades que as empresas têm no processo de internacionalização. Então, desde o ano passado, a gente tem realizado focus group, outros fóruns também de discussão sobre o que a gente oferece, e nesse ano a nossa entrega é justamente virar essa chave, junto de um movimento de digitalizar o próprio projeto, né, automatizar muitos processos, mas executar o que a gente escutou sobre demanda no passado. Então, esse é o nosso desafio para esse ano. Então, basicamente, esse é o Brasil IT Plus. Empresas de software e serviços de TI que tenham interesse em participar, vou já aqui deixar meu contato, é internacional@softex.br, é só entrar em contato com a gente, enfim, a gente vai conversar com a sua empresa, entender em que momento a sua empresa está e podemos, enfim, direcioná-los dentro ali da nossa gama de serviços oferecidos, quais são os mais assertivos no seu momento para o caminho da internacionalização. Acho que em resumo, é mais ou menos isso. Legal, boa, excelente. O meu primeiro contato com vocês foi cerca de um ano atrás, lá no Mobile World Congress também, em Barcelona. Então, na ocasião, foi quando eu conheci o Vinícius e conheci também a Bia, né? E realmente é um trabalho que vocês fazem aí de alta maestria, porque ajuda realmente a empresa a não errar onde muitas já erraram, vamos colocar assim, né? Meio que, eu não diria um playbook, mas isso ajuda, queira ou não queira, a gente tentar fazer validação de um produto no mercado ou aquele serviço, ajuda, né, você de alguma forma a ser mais eficiente, né, mais eficaz, né, e direto ao ponto, vamos dizer assim, quando você está internacionalizando a empresa. Muito bom. E Vinícius, como é que foi a sua experiência aí? Oi, Ivo, acho que boa parte da nossa experiência ativamente internacionalizando ela foi junto com o Brasil IT Plus. Então, eu sou super fã aí do trabalho do pessoal e, sabe, eu fiz campanha para te entrar também no projeto, tem outras empresas, porque realmente faz diferença. A gente poupa muito tempo e recursos, porque as imersões elas são super intensas. Por exemplo, ano passado a gente foi para a Colômbia, que era um dos mercados estratégicos para a gente. Em uma semana a gente falou desde órgãos do governo da Colômbia, com outras empresas que já internacionalizaram, com a embaixada, qual é o processo de abertura de empresa, quanto que tem de imposto na Colômbia, faz sentido abrir unidade. Então, em uma semana a gente tem uma imersão que nos poupou de errar muita coisa se a gente fosse tentar por conta, sem contar o relacionamento que vai criando com as empresas, como a gente manteve aqui, que até hoje algumas aceleraram mais na Colômbia, a gente continua acompanhando, pô, e aí, como tá? Quais dificuldades estão tendo? Então, isso, cara, é uma ferramenta que não tem preço, o projeto se paga muito fácil, e em paralelo tem todos os eventos que ano passado acho que a gente esteve junto no Gartner, agora vamos ali no Mobile World Congress, que financeiramente a gente não tem a capacidade de estar num stand no Mobile World Congress no momento inicial de internacionalização, e o Brasil IT Plus proporcionou que a gente tem um custo para ir, tem uma contrapartida, mas nada comparado como se a gente fosse ter um stand lá, e para a gente foi super importante. Só para ter uma ideia, parte da nossa ação do ano passado, além de gerar negócio, a gente teve uma aproximação com a Google que nos fez ser hoje uma das 10 soluções no mundo que são recomendadas pela Google para gestão de Android do lado de Microsoft, IBM, entre outros grandes players, que a gente estava ali pela Softex, pelo Brasil IT Plus e conseguiu essa aproximação. Tem o nosso lado também de ir atrás, mas a gente estava lá porque a gente conseguiu através do Brasil IT Plus, senão a gente não estaria no evento. Então, eu acho que tem esses dois lados aí que, e para mim, vale muito a pena, é inquestionável aí o retorno do projeto. Boa, excelente. Então, bora falar de
Mobile World Congress. E aí, falando de MWC 2023, o que esperar para esse evento esse ano, pessoal? Chegaram até, eu vi, acho que foi na meia mensagem ano passado, eles falaram, pô, vai sair de Barcelona, vai para Dubai, aí agora parece que recentemente falaram, não, até 2030, continua em Barcelona. Mas aí, o que a gente pode esperar do MWC esse ano? Jéssica? Vamos lá, Vinícius. Tá bom, eu ia dar o espaço para o Vinícius, que eu estou sempre falando primeiro. Não, Vinícius? E aí, Vinícius, você sabe. Vai, Vinícius. Bom, Ivan, eu acho que o Mobile World Congress, essa vai ser minha 4ª edição, seria a 5ª se não fosse a pandemia, que a gente, inclusive, já estava lá na Europa para o evento e foi cancelado uma semana antes. Eu vejo que o evento vem mudando bastante, e aí até pegando um paralelo com eventos de indústria que a gente tem no Brasil, tipo a FeatureCon, que ela é um evento que acontece há muitos anos, eu vejo que o Mobile World Congress está conseguindo fazer uma transformação do evento mais expressiva, e desde pavilhão de startups, que é o 4 Years From Now, que está trazendo muita inovação, mas os próprios tópicos de discussão, apesar de ele ser muito focado na indústria e ter muita coisa sobre infraestrutura de 5G, 6G, a gente já vê fintechs, protocolos abertos de comunicação, então vem trazendo uma revolução no evento, e acho que para a gente é super importante, porque talvez pegasse o evento lá atrás, muito focado em infraestrutura, talvez não tivesse espaço para uma solução como a Pulsos, porque não é onde estão buscando soluções. E essa transformação a gente tem conseguido aproveitar bastante. Também acho que uma coisa que é super bacana de ver no evento, assim como a gente está indo pelo projeto Brasil IT Plus, é impressionante os países que também têm iniciativas muito similares e que geram as trocas entre as empresas. Então, Canadá tem um stand com as suas startups, Colômbia um stand com as suas, Israel e assim por diante. Então, é algo que começa a alimentar quase um segundo evento, tanto que tem gente que acaba ficando muito focado nesses ambientes de inovação e não vai mais para outra parte. E, cara, eu acho que é um evento super estratégico, e para esse ano a esperar acho que a gente está vendo uma questão da transformação para o software, né? O próprio 5G, não sei o quanto vocês conhecem, ele já teve um salto muito grande, porque o 4G dependia muito de hardware para a própria infraestrutura. E o 5G já tem muita coisa de roteamento, de inteligência da rede, que depende de software. Então, o software está ocupando muito espaço de hardware e trazendo oportunidades aí gigantes para a gente, como empresas, podendo cada vez mais trazer dados para sua inteligência, porque o 5G tem uma banda maior, uma latência menor, desculpa, e a gente consegue, o cliente consegue pegar desde vídeo em tempo real, consegue pegar dados de temperatura de bateria, processamento, tudo que quiser, que antes poderia ter uma limitação de conectividade. O 5G e o Mobile World Congress já está falando em 6G, vão facilitar e trazer uma revolução para a indústria. Boa. E Vinícius, eu estou curioso, me conta um pouco mais sobre a Pulsos no produto que vocês têm. É alguma coisa relacionada ao controle dos devices, né? No sentido de você fazer a gestão desse parque. Como é que funciona exatamente a solução de vocês? Perfeito. A Pulsos ela é uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis. Basicamente, a gente vira um administrador do celular, e com isso a gente consegue trazer mais segurança para a empresa, segurança de dados, segurança contra malwares, consegue trazer um controle maior da gestão do ativo, desde redução de custos, com consumo de plano de dados, suporte remoto, e com o nosso grande objetivo final ali, além de trazer segurança e reduzir custos, é aumentar a produtividade de uma operação que usa celulares. Mas, tecnicamente, a gente acaba sendo um administrador que pode instalar, desinstalar aplicativos, que consegue configurar remotamente, tirar o usuário de problemas. Meu celular travou. A gente consegue remotamente ir lá resolver e deixar ele operando novamente. Então, esse é o que a Pulsos faz. Legal. É bem o conceito do MDM, se não me engano, né? Perfeito. MDM, assim, o termo globalmente já virou EMM, que é de Enterprise Mobility Management, mas no Brasil não houve essa atualização, então até por questões de busca a gente ainda continua usando MDM, que é de Mobile Device Management. Legal, boa, excelente, bom saber. E Jéssica, me conta, o
que esperar, então, aí para o MWC desse ano? Nossas expectativas são as melhores. A gente no Brasil IT Plus está preparando um evento, enfim, para compensar os anos de pandemia que, enfim, enxugaram um pouco os eventos internacionais. Então, a gente está voltando. Ano passado, a gente já teve uma experiência bacana, uma participação bacana, e hoje a gente volta com mais força. Enquanto Brasil IT Plus, a gente tem um stand, vai ter um stand do Brasil, nós vamos somos os representantes do Brasil na feira, então a gente tem um stand grande ali de 100 metros quadrados, logo na entrada da feira, e temos uma delegação de 22 empresas, das quais 10 serão expositoras, entre elas Agile e Pulsos, né? Então a intenção é fazer o stand para que as empresas, em estações individuais, possam mostrar suas soluções ali na feira, fazer parcerias, enfim, gerar negócios. O Mobile World Congress, ele está no calendário do Brasil IT Plus há bastante tempo, se não me engano, desde 2018. É uma feira, enfim, se posicionando como a maior feira, ela se posiciona como a maior feira de telecomunicações do mundo. Para as empresas do Brasil, a IT Plus, ela tem um ROIT muito grande, a gente tem feito esse ano um trabalho de preparação para que as empresas cheguem lá com sua proposta de valor mais bem definida para aquele mercado, não só espanhol, acontece em Barcelona, mas a feira é muito internacional, né? Mais para a Europa, para o mundo como um todo. E nossas expectativas, enfim, são as melhores. A gente tem esse grupo de 22 empresas, que são empresas muito bem preparadas, e antes de chegar no mobile, a gente vai ter uma agenda prévia em Barcelona. Dia 23 e 24 a gente vai estar em Barcelona fazendo um programinha de soft landing para entender mercado, entender bem a região da Catalunha. Antes disso, a gente teve uma série de webinars de preparação mais focada em Madrid, que é onde não iremos esse ano. Então, como a gente não vai a Madrid, a gente viu essa parte online. Como estaremos em Barcelona, a gente deixou de fazer presencial. Então, a gente vai ter um programa de soft landing, encontraremos de novo a embaixada, iremos ao Pier 21, ao Pier 01, Tech Barcelona, que é uma aceleradora. Vamos conhecer todo esse ambiente. E, paralelo a essa agenda institucional, a gente teremos reuniões de negócios one-on-one para as empresas que estarão lá no dia 23 e 24. Então, é isso. A gente tem todo esse ano, enquanto Brasil IT Plus, uma melhor estruturada no serviço, tendo antes, durante e depois. Então, a gente vai antes, faz toda a agenda, durante, a gente está com esse stand muito bacana, e depois a gente tem também o acompanhamento de resultados, ajuda a empresa a fazer follow-up, enfim. É basicamente esse formato, e as expectativas são as melhores. A gente está quase lá, que a gente está com todos os motores ligados, né? Estamos quase chegando no evento, mas é isso, expectativas altas. Legal, boa. O MWC, em edições anteriores, salvo engano, ele já chegou a bater mais de 100 mil participantes, salvo engano. Não sei se era 100 ou 120 mil, alguma coisa assim. Então, é um evento muito grande, vamos dizer assim. Se espera, né, pessoas ali, tomadores de decisão, influenciadores, né, para adoção de uma tecnologia, enfim. E eu acho que saiu bastante não só daquela questão de maquinário, infra, vamos colocar assim, e levando também para essa parte de tecnologia, olhando software, né, serviços. Eu vi muito isso no ano passado. Essa é a minha terceira edição, se não me engano, que eu estou visitando. E de fato, no mundo aí corporativo, essa com certeza é um dos eventos aí muito importante para estar na agenda ali dos executivos. E pensando, né, na nossa expectativa aqui para o lado da Agile, com certeza é olhar ali o mercado, né, as empresas que estão lá, elas não estão ali somente para se expor, mas para que você faça um networking no sentido de tentar enxergar além do que você está vendo, né? Então, quando eu fui no ano passado, por exemplo, eu visitei alguns stands e fiz bastante networking para identificar o que estava movendo aquela empresa por trás. E quando a gente chega nos stands, nessas empresas, a gente consegue conectar muito com o nosso propósito. Então, do tipo, poxa, você sai daqui do Brasil, meio que com um playbook e acionando as empresas já com a saída daqui, né? Então, a gente entra em contato com as empresas, já tenta marcar reunião, e aí você chega lá identificando esses mesmos propósitos, esses mesmos objetivos, vamos dizer assim, né, que a gente tenta identificar com essas empresas, e você acelera muito essa fomentação de negócio. Então, hoje lá no MWC a gente espera rever alguns clientes, como a gente acabou se encontrando lá, né, nos cafés e assim por diante, absorver esse conhecimento novo. Eles estão começando a falar bastante de CIG e também de outras iniciativas focadas em segurança, focado também
na parte de analytics, né? E se a gente olha o Gartner, né, em Orlando, que a gente esteve lá no passado, falou bastante, né, desses temas que os executivos vão estar concentrando também investimentos, né? Então, como é que eu tenho informação para tomada de decisão? Como é que eu começo a investir mais em segurança, seja dos devices, gerenciamento de dispositivos, mas também pensando ali na parte de virtualização, porque hoje eu vi um colega meu uma vez falando assim, tem muita empresa por aí que investe muito mais em fechadura, em câmera, do que na segurança virtual das empresas. E realmente é um ponto, né, é um fato que tem que ser tratado cada vez mais. E quando você vai ali no 4 Years From Now, né, que nem o Vinícius comentou, tem diversas startups, né, e tem ali, né, que estão ali determinados estágios, ali, semente ou não, que estão focadas ali nesse tipo de serviço, né, seja de segurança, seja na parte de analytics, seja ali de resolver na parte de edtechs, né, que eu também passei bastante tempo ali por conta da nossa marca ali focada ali na parte de educação, que é a Agile School. Enfim, as expectativas estão lá em cima de rever colegas, de fazer novos colegas, porque essa questão que você trouxe, Jéssica, de matchmaking, que a Softex ajuda bastante também, o Brasil Ed Plus, de estar conhecendo pessoas novas e estar trocando ali o cartão, nem que seja virtual hoje em dia, né? Ajuda bastante. Muito bem. Só um adendo, eu falo Claro. que é o serviço mais legal do Brasil Ed Plus, é o que a gente não promove, que é o que as empresas promovem entre si, né? Que é esse contato, esse relacionamento, que ajuda muito. Conversando com outras empresas, você consegue encontrar vários atalhos para os seus próprios processos. Então, essa comunidade que surge a cada feira, a cada missão, a cada encontro, é muito bacana e ajuda demais quando a empresa volta para casa, vai fazer follow-up daquela ação e, enfim, internaliza também muito do aprendizado do que o outro já teve e compartilhou. Sim, isso conecta muito num tema, né, que a gente vê cada vez mais, uma migração de profissionais, né, do Brasil para lá, né, e até uma forma de reter profissionais, né, que nem essa é uma das estratégias nossas, que já que a pessoa está indo embora, peraí, ao invés de você trabalhar para outra pessoa lá, continua trabalhando conosco, né, na nossa empresa, estando ali no mercado europeu, enfim. Como é que vocês enxergam, né, quando a gente olha aí uma pesquisa que foi realizada, salvo engano, foi no final do ano passado que a Husky fez, que eles avaliaram entre 2020 e 2022 o número de profissionais que vivem no Brasil, mas trabalham para o exterior também aumentou em mais de 400%. Então, tem as pessoas que continuam atuando aqui para uma empresa de fora e também tem aquelas pessoas que foram morar fora, né, literalmente meio que expatriadas ou não, receberam um convite ali para trabalhar em empresas de fora. Como é que você vê essa movimentação, Jéssica? Eu vejo, tem um lado bom e um lado ruim disso, né? O lado ruim, vamos começar a falar primeiro do que é ruim, para depois, minha perspectiva ela é essencialmente positiva, mas vamos fazer a minha culpa do lado ruim, que é basicamente uma distorção no mercado de trabalho, né? Com a pandemia, as pessoas foram para trabalhar remotamente, empresas de tecnologia principalmente, isso de forma muito mais intensificada. Isso gerou uma distorção porque, enfim, os salários ficaram muito altos, porque como há uma demanda muito forte por desenvolvedores, pelo colaborador operacional de tecnologia, se você tenta trazer ele para o presencial, ele já não quer, escapa, ou então você consegue mantê-lo no presencial remotamente a salários muito altos, então gera aí uma distorção grande no mercado e uma dificuldade para as empresas também manter esses bons colaboradores, esses bons desenvolvedores. Por outro lado, eu vejo que é muito positivo, principalmente no cenário de que quando a pessoa está no Brasil trabalhando no exterior. Primeiro porque a pessoa ganha em dólar, o salário médio, né, desse colaborador da área de tecnologia é $2.600, isso dá R$14.000, então é um salário no contexto Brasil alto, e isso é muito vantajoso, principalmente porque a pessoa, ela ganha, fatura fora, mas gasta aqui dentro, e isso ajuda muito a desenvolver, colabora muito para desenvolver centros médios, né? Porque antes, o que acontecia? Cidades de pequeno porte, médio porte, viam sua mão de obra migrar para os grandes centros ou até para outros países e desenvolver aqueles países, aqueles grandes centros. Então, o desenvolvimento escapava.
Com o trabalho remoto e a possibilidade de ter bons salários, ganhando bem, trabalhando para fora, a empresa, essa pessoa, ela fica onde ela está, desenvolvendo a economia local e você consegue aí ter maior desenvolvimento econômico. Então, eu vejo como um movimento bastante vantajoso, bastante interessante. Tem essa questão da distorção de mercado, mas quando você olha para termos de desenvolvimento econômico de centros médios, que antes não teria essa oportunidade porque o profissional imigrava, minha perspectiva é bem positiva. Eu vi uma situação outro dia que a pessoa estava ganhando em dólar e parte também dos proventos eles estavam pagando com criptomoeda. Eu falei, uau, que diferente. Exatamente. E aí, Vinícius, o que você pensa aí sobre o assunto? Bom, eu tenho visto assim, movimentos que, para mim, acho que a gente deve ter uma paciência nesse momento e começar a esperar algumas coisas acontecerem para ver o que vai dar. Não só dos layoffs, mas até antes dos layoffs que a gente acabou vendo, muitas empresas e aí eu vou trazer um exemplo de um colaborador nosso que recebeu, acho que foram 3 offers da mesma empresa de Portugal durante a pandemia. E as 2 primeiras era full remote, trabalho do Brasil, ganha em euro, e era bem atrativo. Ele quis ficar, mesmo a Pulse não conseguindo atingir o que era a oferta. Mas a última já foi, tu tem 6 meses para estar em Portugal, porque já estamos saindo da pandemia, agora a empresa não aceita mais full remote, então a gente precisa que tu esteja em Portugal. E aí, conversando com grupos que a gente tem acompanhado aí de empresas que têm desenvolvedores fora, que têm unidades fora, diz que tem alguns mercados que isso está sendo bem comum, essa já volta para o presencial, que a pandemia acabou criando muitas ofertas que hoje não estão mais sustentando. Então, é algo que eu estou ainda esperando ver o que vai dar, mas com certeza é super desafiador. Pegando numa escala menor, assim, a gente, Pulsos, era presencial pré-pandemia. Durante a pandemia, a gente abriu as portas e é uma experiência super positiva, porque a gente conseguiu, em muitas posições, subir a régua, porque não tem mais o limite geográfico de Porto Alegre, onde está o nosso headquarter. E tu vê que até para as pessoas, tem pessoas que estão na cidade do interior, mas tem uma super qualificação que não tem espaço na sua cidade, mas ela também não quer sair de perto da família. E aí ela está super feliz trabalhando para uma empresa de tecnologia, recebendo um salário acima do que ela teria capacidade na região dela, porque não tem espaço para a especialização dela. E aí o nosso próximo passo é começar também a buscar fora do Brasil, porque a gente quer os melhores talentos, independente de onde eles estejam. Mas eu esperaria um pouco esse momento aí de layoffs, de pós-pandemia, porque tem empresas que estão mudando suas políticas e acho que não vai resolver, porque a escassez de mão de obra é global, mas acho que vai dar uma mudada em alguns pontos. Boa. Se a gente pegar um estudo da Brascom, salvo engano, vou arredondar aqui para 800 mil, né? Quando eles fizeram, acho que era 798 mil, alguma coisa assim, não quero dar um dado, mas vou arredondar aqui, 800 mil novas posições seria a necessidade para os próximos 5 anos no mercado brasileiro. E salvo engano, em pré-Gartner, quando a gente esteve lá no passado, esse já era um número para o mercado americano. Aí você soma ali a capacidade de força de trabalho que tem essas grandes empresas que fizeram os layoffs, né? Às vezes você está falando de 1% da força de trabalho como um todo, né? E aí eu acho que são pequenas readequações que de fato estão acontecendo e a gente tem que analisar com calma aí para tomada de decisão, alguma coisa assim, né? Realmente está bem incipiente, né? Está tendo muita mudança que está afetando aí no mercado brasileiro também, por mais que está acontecendo lá nos Estados Unidos, mas impacta ali mercado europeu, mercado brasileiro e assim por diante, né? Perfeito. E até complementando também, acho que um ponto de feedbacks que a gente tem de desenvolvedores, que alguns até já saíram, mas que a gente mantém relação, que foram trabalhar para fora, também começa a ter uma mudança depois de trabalhar um tempo para fora de visão de carreira. E aí eu não sei se é geral, mas muitas dessas empresas que são agressivas, que contratam com altos salários aqui no Brasil, pagando em dólar ou euro, essas pessoas não têm oportunidade de virar um líder técnico ou de virar um gestor, porque a gestão continua sendo lá no país. Então, alguns deles voltaram a buscar oportunidades no Brasil, mesmo ganhando um pouco menos, mas porque querem se desenvolver como gestor, querem poder ter uma possibilidade de crescer na carreira de gestão. Pensando em carreira em Y, um especialista talvez tenha espaço remoto, mas alguns
conhecidos aí que trouxeram esse feedback e alguns já estão até voltando para olhar empresas no Brasil porque querem crescer na gestão. Legal, boa. E aí, pessoal, se vocês tivessem, então, uma lâmpada mágica e pudesse fazer somente um desejo, pudesse mudar alguma coisa aí nos mundos de negócio, e aí? O que vocês mudariam no mundo dos negócios se vocês tivessem essa lâmpada mágica? Vou deixar o Vinícius. Eu falo em seguida. O desejo da Jéssica é mudar a ordem da resposta. É porque eu tô curiosa mesmo para saber. Querendo ou não, vocês são CEOs, vocês estão na frente do negócio. Eu enxergo o Brasil Ed Plus como um negócio, enfim, um projeto, mas eu não estou na rua vendendo tecnologia, então é curiosidade mesmo. E gostaria de escutar, inclusive, do Ivan também. Eu tenho minha percepção muito voltada para gestão, né? Porque, querendo ou não, eu faço gestão de negócio, gestão de projetos, gestão de pessoas, mas estou curiosa para escutar de vocês também. É uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que hoje o nosso grande desafio, e aí pegando um pouco o nosso mercado como um todo, é um mercado que ainda tem pouco awareness. Só para vocês terem uma ideia, na União Europeia, somente 20% dos dispositivos corporativos vendidos são gerenciados. 80% não tem nenhum tipo de gestão de proteção da informação, de senha, políticas de senha na tela para evitar que alguém roubou o celular consiga ver o que está ali dentro. E então acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, seria esse awareness global sobre existir tecnologias para gestão e a importância disso, porque acho que é um trabalho que não só a gente, a Google e muitos outros parceiros e empresas do ecossistema estão tentando fazer, e tem sido bem difícil. Assim, no Brasil, a gente não tem quase dados do mercado de gestão de dispositivos móveis. Nos Estados Unidos até tem, mas mesmo os principais meios de pesquisa, a gente conversa com eles, o Gartner é um deles, dados do Brasil não tem, porque ainda é super importante, mas ele acaba ficando ali abaixo acho que do radar, muitas vezes nas discussões, e muitas empresas nem sabem que existe. Quando a gente apresenta, é aquela, nossa, se eu soubesse que existia uma tecnologia dessa, eu já tinha contratado há muito tempo. Mas elas têm o problema e nem sabiam que existia como resolver. Então, no meu caso, olhando para a Pulse, seria, acho que esse awareness da tecnologia. Legal, boa. Jéssica, quer comentar agora? Comento. Não, a minha resposta vem muito de encontro com o que eu vivo cotidianamente, também da minha experiência, né, em outras empresas. Eu vou muito mais para o lado de cultura. Eu acho que hoje, de uma forma mais geral, tá? Primeiro que negócios são feitos por pessoas, né? O que eu mudaria hoje é que as empresas internamente elas tivessem mais disseminado uma cultura de autorresponsabilidade e autonomia. É interessante que para empresas de software, de tecnologia, de serviços de TI, isso é muito mais palatável, tem uma aptidão para esse tipo de gestão muito mais fácil, porque tem muito ali de métodos ágeis, enfim, a empresa já está nesse contexto. Por outro lado, indústrias, empresas mais tradicionais, corporações mais tradicionais, elas ainda patinam um pouco nisso e elas ainda não viram os benefícios de uma gestão mais ágil, que tem muito a ver com a responsabilidade, com a autonomia, com compartilhar o propósito e deixar a pessoa... propósito e premissas, claro, né, de como fazer, o que é importante se ater nesse caminho, e deixar a pessoa exercer suas melhores competências para chegar no resultado. Então, eu acho que, olhando minha experiência, é algo que eu mudaria, porque isso conseguiria aumentar sobremaneira a satisfação das pessoas no trabalho. E, assim, com certeza, quem trabalha bem, quem está bem, gera mais resultado. Isso retornaria em termos de resultado financeiro para as empresas. Então, olhando a experiência que já tive até aqui, eu acho que o que eu mudaria seria mais a perspectiva interna e muito ligada à cultura, de promover mais autorresponsabilidade, mais autonomia, para que as pessoas possam tanto trabalhar com mais propósito e exercer aquilo que elas fazem melhor em termos de competência. Acho que é por aí. Excelente resposta que vocês deram. Eu concordo 110%. Com certeza é bem nessa linha, não tenho dúvida. E pensando no caso aqui da ECAP, a gente
fala muito aqui do nosso ecossistema, né? Então, basicamente, nosso ecossistema é a parte de education. Então, a Agile School tem essa marca, vamos dizer assim, que é a parte de formação de profissionais na área de agilidade, né? Tem o Scrum Day, que é o evento. Falando nisso, Scrum Day, pessoal, www.scrumday.com.br, vai ser agora dia 15 de julho, não percam. É o evento que a gente faz muito networking, traz histórias ali, pessoas que estão ali na trincheira do que está acontecendo, né? Nessa parte de transformação, utilizando agilidade, implementando novas tecnologias. Então, a gente traz ali bastante essa questão de networking para que as pessoas tenham transparência do que está acontecendo, para que elas possam se adaptar, né? Quem? As pessoas, as empresas e assim por diante. E a Agile Inc., ela entra como esse braço de consultoria, né? Então, como é que eu saio do ponto A para o ponto B? Então, se eu pudesse olhar e falar, pensando no ecossistema, né? A gente fala muito de profissionalizar o mercado, mas é entrega. Como é que a gente consegue entregar aquilo que realmente os clientes precisam, né? E aí eu vejo muita empresa querendo comprar pacote pronto, às vezes, quando fala de transformação, falando, não, coloquei aqui XYZ. E, isso daqui em 3 meses acontece. Gente, não tem almoço de graça, né? Então, no sentido, demora. Quando você fala de cultura, que nem você está comentando, Jéssica, você trabalhar a cultura, você trabalhar a orientação a resultados, trabalhar a geração de valor, ela é um trabalho de médio e longo prazo, né? Então, não é algo que em 3 meses você acontece. Então, se eu pudesse mudar essa questão de percepção das pessoas de que para você mudar não é algo da noite para o dia, eu tentaria mudar mais nessa linha, porque investimento em pensar em ter um awareness, né, ali na questão de, poxa, como é que eu faço mais com menos? Como é que realmente eu atendo o meu cliente, né? Fazer um trabalho a 4 mãos é um trabalho que desenvolver essa maturidade e a entrega, ela leva um certo tempo, claro, né? Uma gestão baseada em dados e fatos ajuda bastante, né? Então, não tenho dúvida, porque você formar pessoas é um grande desafio. No mercado que está faltando muita gente boa para poder fazer acontecer, ainda mais na nossa área, né, de tecnologia, não tenho dúvidas de que você tem que ter ali um ecossistema, você tem que estar muito bem preparado para conseguir liderar essas iniciativas ali dentro de um cliente. Até mesmo que às vezes a gente chega num cliente que tem 5.000 pessoas na área de tecnologia, né? Então, não é da noite para o dia que você transforma, né? E aí eu trocaria até a palavra transformar por se adaptar, né? Então, as empresas têm que estar percebendo que precisam se adaptar constantemente, né? E não é algo que você escreve numa pedra e segue pro resto da vida, né? E você evita ali, vamos dizer assim, possíveis fracassos, né? Você tem que buscar o sucesso através da adaptação. É isso, enxergar além do que seus olhos possam ver, né? Boa. Vinícius, quer complementar alguma coisa? Não, eu estava comentando e eu lembrei, assim, é bem comum grandes empresas acabarem optando por estratégias paralelas, né, justamente por não conseguirem tentam botar uma metodologia ágil em 5.000 pessoas, numa cultura muito antiga, não consegue, aí cria o seu lab. Daí tem lá um grupo numa unidade física separada que tem métodos ágeis com pessoas fazendo aquela inovação. Talvez na arrancada possa funcionar, porque tu isola, mas tu não vai conseguir mudar a cultura tendo isso isolado. E eu vejo que é muito comum, né, conversar com várias grandes empresas, que a saída para começar esse movimento foi criando unidades isoladas do seu core business para começar a trabalhar nessa inovação de uma forma mais ágil. Sim, às vezes acaba até numa linha de fazer um spin-off, né? Não, peraí, eu vou criar uma nova marca que se conecta melhor com esse público, porque senão eu não... E trabalhar de uma forma diferente, acho que essa é a questão, para conseguir fazer acontecer, porque às vezes naquela estrutura que eu tenho, talvez não seja mais adequado. Também não estou falando para todo mundo sair fazendo spin-off, não é isso. Mas são avaliações que a empresa tem que estar percebendo e avaliando. Muito bem. Pessoal, estamos encaminhando aí para o nosso encerramento. Quero agradecer muito a participação sua, Jéssica, sua, Vinícius. Muito obrigado por estarem conosco aí nesse Tech Business, nessa edição. Quero fazer novamente o convite aí para as pessoas curtirem, né, lá no YouTube, curtir também o podcast no Spotify e estarem atentos aí ao MWC, né? Nós temos aí o MWC chegando aí do dia 27, salvo engano, agora de fevereiro até o dia 3 ali de março, né? Estaremos lá. A Softex está levando aí a Brasil de Plus 22 empresas, então quem estiver passando lá por Barcelona, venham para
prestigiar. Se quiserem saber mais a respeito, também tem no nosso site, AgileInc.com/MWC 2023. E, novamente, Vinícius, Jéssica, muito obrigado por terem participado conosco. E quero deixar aí o microfone aberto aí para vocês. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, sempre muito divertido falar de internacionalização, falar de tecnologia. Bom, como você estava falando, né, o Mobile World Congress está chegando, a gente está com muitas boas expectativas altas para esse evento. Para o público, perdão, que está nos escutando, gostaria de deixar as portas abertas do Brasil IT Plus. Se sua empresa tem interesse em se internacionalizar, se você é uma empresa de software e serviços de tecnologia e tem interesse em internacionalizar, a gente pode apoiar. Você pode ter um caminho muito mais curto e gastar muito menos dinheiro nesse processo com o nosso apoio. A gente está disponível, tá? O nosso e-mail é internacional@softex.br. Entre em contato e basicamente é isso. A gente se vê em Barcelona. Muito bom. Perfeito, também agradecer aí o convite, é sempre um prazer trocar com vocês aí, tanto Jéssica quanto Ivan, já alguns eventos que a gente vem aí se conhecendo e fazendo negócio junto, e vejo vocês em Barcelona. Muito obrigado aí, também coloco à disposição quem tiver mais interesse sobre a Pulso, sobre gestão de dispositivos, nosso site é pulsos.mobi, com i no final, MOBI. Fiquem à vontade aí, se quiserem me adicionar também no LinkedIn, estou super à disposição para trocar com quem quiser. Boa. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau.